É isso aí, né, Peixão? Terminada a quinta rodada, para azar do Santos, o Bahia venceu o Ceará, ultrapassou o Santos e o Santos agora está na 18ª posição. Obviamente estamos ainda na quinta rodada, a sexta rodada será contra o Bragantino neste próximo domingo. E olha, esta calmaria, nesta tranquilidade de Marcelo Teixeira e de Pedro Martins, ela chega a dar um certo frio na espinha. Não, veja bem, nós estamos tranquilos, nós estamos confiantes de que a equipe vai se recuperar, de que o Santos vai sair dessa posição, entre outras coisas. Obviamente que isso é papo de dirigente. Nós que somos torcedores do Santos já estamos bem calejados com essa tranquilidade desse pessoal. Mas tem muitos poréns que precisam ser colocados à mesa, precisam ser expostos. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes de eu continuar, gostaria de pedir para você aí, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta, compartilhe o vídeo, dá essa moral pra gente. Estamos caminhando aí para os 5.000 inscritos. Conto muito aí com a sua colaboração, com o seu apoio. Obviamente, assista o vídeo até o final. E aí depois você pode deixar o seu like, o seu dislike e compartilhar o vídeo. Beleza? Então vamos lá. O Santos perdeu o jogo para o São Paulo. Primeiro tempo péssimo, segundo tempo foi um pouco melhor. A pontaria do Santos continua ruim como nos últimos anos. Estamos aí sem um treinador, né, digamos assim, fixo. Né? Tem gente que já tá falando do Ramon Dias e coisa e tal. Tem alguns youtubers aí, jornalistas até famosos, sentando cipuar aí no Pedro Martins, querendo que ele seja demitido, entre outras coisas. Mas a gente sabe muito bem que dentro da Vila Belmiro, quem manda é a diretoria e os seus pares. O Pedro Martins, ele não manda nada. Ele não manda nada. Veja, estive vendo aí alguns youtubers e eles reclamando do Pedro Martins, dizendo que o Pedro Martins vai ser mandado embora, que hoje já se viu falar aquele negócio que ele falou na coletiva e coisa e tal e coisa, que ele não queria mandar o Caixinha embora, e obviamente ele não queria, uma das situações assim, ele não queria mandar o Pedro Caixinha embora, porque ele, se você lembra lá no começo do ano, o Santos já havia procurado o Pedro Caixinha e o Pedro Caixinha tinha dado um não bem grande para o Santos, certo? Tinha dado um não bem grande para o Santos. Aí o Pedro Martins foi contratado, ele foi lá e convenceu o Pedro Caixinha a treinar o Santos, a mando de Marcelo Teixeira, diga-se de passagem, certo? Isso a gente não pode esquecer. Isso a gente não pode esquecer. Tem que ficar bem claro isso. Pedro Caixinha foi contratado porque era a primeira opção lá do Marcelo Teixeira, que recebeu um não bem grande, aí saiu o Galo, veio o Pedro Martins foi lá, convenceu o cara a treinar o Santos, e por esse motivo ele não queria mandar o Pedro Caixinha embora, porque ele colocou o nome dele na reta. Nesses últimos tempos, com a demissão do Pedro Caixinha, o Santos tem recebido muitos nãos e muitos nãos. Não do Tite, não do Dorival Júnior, quem mais? Tem o Tata Martino, que parece que ia fazer uma proposta, mas também não fez. Aí recebeu um não, aí tem gente falando até do Diniz. Até do Diniz. Pelas barbas do profeta. Então, assim, aí saiu na mídia aí, porque o Santos, nós estamos tranquilos. Qual que é essa tranquilidade que o Marcelo Teixeira e o Pedro Martins têm dito? Vamos ver o que é que o César Sampaio vai aprontar. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Ele treinou muito tempo com o Tite, aquela coisa toda, né? Foi ali
digamos assim, discípulo do Tite, ganhou aí um primeiro jogo, coisa que o Pedro Caixinha não conseguiu no Campeonato Brasileiro, mas ele conseguiu ali uma vitória contra o Atlético Mineiro, que tá capenga, que tá ruim. Aí, contra o São Paulo, jogando no Morumbi 2-1, não é nenhum bicho de 7 cabeças, a gente sabe muito bem que perder para o São Paulo dentro da casa dele não é nenhum, digamos assim, nenhum devaneio, não é nada, digamos assim, fora da normalidade. Jogamos na casa do adversário, perdemos por 2-1. Primeiro tempo muito ruim, segundo tempo já um pouco melhor, mas, veja, o Santos vai pagar para ver. Esta é a grande verdade. O Santos vai pagar para ver. Vai dar mais um tempo aí para o César Sampaio. E digo para você, se ele conseguir aí um bom resultado em cima do Bragantino, que está lá em cima na tabela, é bem provável que ele seja efetivado como técnico. O grande problema dessa história toda é que nós estamos aí na quinta rodada, nós estamos com 4 pontos, nós estamos a 9 pontos do Palmeiras, que já é o primeiro colocado com 13 pontos. E aí em segundo vem o Flamengo com 11, e em terceiro o Fluminense com 10 e o Bragantino com 10. Veja, é óbvio que é início do campeonato, é início da temporada, mas a gente sabe muito bem, nós sabemos muito bem, que o futebol, ele não espera. Ele pode ser, né, pode acontecer, do César Sampaio dar muito certo, né? Vai ter esta semana aí para treinar. Ele já falou na coletiva dele que ele vai tentar implantar algumas ideias dele. Com relação ao que o Pedro Caixinha treinava, ele já colocou o Roleiser para jogar o tempo inteiro, coisa que o Pedro Caixinha não fez. Agora, vai conseguir ter resultado? Vai conseguir o resultado, que é o mais importante nesse momento, para a gente sair dessa zona de rebaixamento, que está só no começo? Olha, meu amigo, é uma incógnita. E o Santos vai pagar para ver. A minha preocupação é pagar para ver e a gente ficar brigando, que eu acho que é até o mais provável, brigando no meio de tabela. A gente vai acabar brigando no meio da tabela. A nossa briga vai ser ali entre 8º, 9º, 10º, 11º, 11º, 12º colocado. Porque não tem condição dos caras estarem com a cuca tão fresca desse jeito, achando que tudo vai dar certo, que tudo vai se aplumar. O Santos não tem ali convicção do que é que ele quer como treinador, né? Do que é que ele quer como treinador. Estive vendo aí, acho que foi o... Como é que chama ele lá? O Fábio Sormani, falando lá que ele quer o Pedro Martins fora do Santos. Aí eu tive vendo o outro rapaz lá, o Wagner, né, no canal dele também, dizendo que o Santos, que o Pedro Martins apresentou aí 4 nomes para a diretoria e para os seus pares, e os caras disseram não, que não quer nenhum dos caras. Mas por quê que não quer? Estão de picuinha com o cara, porque o cara foi lá e jogou aquela porcaria toda no ventilador lá. Então, diante de tudo isso, eles estão apostando em quem? No César Sampaio. Do César Sampaio conseguir fazer esse time jogar. Porque, obviamente, se vier uma contratação de um novo técnico e esse cara não conseguir desenvolver o trabalho, o Santos não conseguirá mais trazer ninguém. O Santos fez proposta para o Dorival, que negou. Fez proposta para o Tite, que negou. Né? Fez proposta para quem mais? Teve um outro cara também que fez proposta e o cara disse não.
diz que não quer. Porque nos últimos anos o Santos tem sido um triturador de técnico. E o César Sampaio, apesar de estar no seu início, ele tem lá o seu reconhecimento com o clube, é formado dentro da Vila. Os caras estão apostando que a torcida vai ter um pouco mais de paciência com ele do que com qualquer outro técnico. E eu acho até que é válido, né? Já tem cara falando aí de Ramon Dias, falando aí do Fernando Diniz, né? Então, o problema é, se o César Sampaio não der certo, quem é que vem? Aí os caras vão entrar em desespero e vão contratar o primeiro que aceitar. Esse é o grande problema. Vai dar tempo para o César Sampaio. Ok, beleza. Aí não deu certo, os caras vão oferecer um caminhão de dinheiro e contratar o primeiro que aparecer na vez. Primeiro que quiser vir. É por isso que essa tranquilidade desses caras me deixa com o pé muito atrás. Me deixa muito ressabiado. Porque a gente conhece o clube que a gente torce. A gente acompanha aí os bastidores desse time chamado Santos. E a gente sabe muito bem que esse pessoal que está no comando, eles não têm convicção de nada. Eles não têm convicção de nada. Eles não sabem o que é que eles querem para o Santos. Entende? Então essa tranquilidade, esse estamos sem pressa, né? Olha, vamos aguardar, vamos contratar a pessoa certa. É porque eles estão confiando que o César Sampaio vai conseguir fazer um trabalho melhor do que o Pedro Caixinha fez. O grande problema é se ele não conseguir tirar, como diz o outro, leite de pedra, como estão esperando aí os demais. Né? Aí eles vão contratar o primeiro que aceitar a proposta do Santos. E aí pode ser qualquer técnico, meia boca inclusive. Qualquer técnico, meia boca inclusive. O próximo técnico do Santos é uma incógnita. A gente não sabe quem vai ser. Mas a gente sabe que pode ser, olha, qualquer um no desespero a hora que a coisa estiver bem pior. Nós estamos apenas na 5ª rodada, mas a gente não tem visto a evolução do time. O próximo, depois dessa semana para treinar, vamos ver o que é que o Santos vai apresentar contra o Bragantino, jogando dentro da sua casa. É mais uma semana perdida. Olha, se tudo der errado, os caras vão deixar para contratar o técnico na paralisação do Mundial Interclubes aí. Que daí vai ter um mês aí para treinar. Vamos ver o que o Santos pensa sobre isso. Mas é desesperador essa tranquilidade dos dirigentes. Pode escrever isso aí. Se o negócio apertar, eles vão contratar o primeiro que aparecer na frente. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. E vamos pra cima que aqui é Santos. Até o próximo vídeo aí. Valeu.